A paz do Senhor para os irmãos que chegaram aqui hoje. Glória a Deus. Eu sou o Fernando, estou aqui hoje mais um dia para trazer uma palavra para o seu dia, uma palavra para o seu coração. Fiquei alguns dias sem poder gravar, tive ali alguns problemas de saúde, e aí logo em seguida a nossa região foi muito afetada com fortes chuvas e acabamos ficando aí vários dias sem energia, e então acabei ficando vários dias sem gravar para os irmãos. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, estamos de volta para poder trazer aquela palavra para você, para o seu coração, para o seu dia a dia. Um jovem, certo dia, casou-se com uma jovem. Então eles tiveram um filho. E este jovem, nós vamos ver que eles criaram ali um ar de família. Tudo parecia perfeito, tudo parecia que iria dar certo. E então, quem olhava de fora dizia: é a família perfeita. Eles viajavam, eles curtiam, publicavam fotos maravilhosas. Só que um determinado dia, o vento soprou mais forte. E então, aquela família se dissipou, cada um para um lado. Então ficaram as brigas, as discórdias, ficaram apenas os rancores entre um e outro. O que eu quero trazer para você hoje com esta história? Muitas pessoas, quando eu falo muitas, são muitas no nosso dia a dia, elas estão firmando seus alicerces em pessoas. Esta família, ela não tinha a presença de Deus. Esta família, ela não tinha a presença de Deus como algo maior, como uma sustentabilidade. Aquela família, ela se sustentava simplesmente nos prazeres de viver, simplesmente num poder financeiro bom, e achava que aquilo era o suficiente, que eles não precisavam de mais nada para continuar. E então, quando os alicerces se abalaram, foi neste momento em que aquele que estava mais fraco foi para o fundo do poço. Aquele que estava mais fraco chegou ao fundo do poço, porque os alicerces dele estavam firmados no homem e não em Deus. Essa é a grande importância de estarmos firmados em Jesus, de estarmos firmados na palavra de Deus. Porque aquele que não está firmado, quando o vento vem, quando a tempestade bate, infelizmente, cai. Infelizmente, vem as consequências, vem as ansiedades, as crises de ansiedades, as pré-depressões e muitas outras consequências. Essa é a grande importância de estarmos firmados em Deus. Amém? Fica a dica, fica a palavra para o seu coração. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Lucas, a partir do capítulo 3, verso 15, onde vai dizer assim a palavra do Senhor: E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondendo João a todos, dizendo:
Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aqui é um trechinho da passagem onde nós vamos ver falar de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio abrir o caminho para Jesus. Nós vamos ver que nos evangelhos pouco se fala da vida de João Batista. Vamos ver que fala ali um pouquinho sobre teu pai Zacarias, sobre a sua mãe Isabel, muito pouco. Fala do seu nascimento e depois vamos ver falar do seu crescimento e da sua missão, ao qual ele foi enviado ao mundo. Porque João Batista, como precursor de Jesus Cristo, foi mandado para o Jordão. Assim como o profeta Isaías já dizia lá atrás, a voz que clama no deserto. Ele estava falando de João Batista, aquele ao qual, em volta do Jordão, pregava o batismo de arrependimento, para que as pessoas se arrependessem dos vossos caminhos, para que as pessoas endireitassem as suas veredas. E conforme João ia pregando, as pessoas começavam a achar que João era o Cristo. Mas por quê? Porque João tinha tal autoridade para falar. Porque Deus era com ele. Quando João falava, as pessoas ouviam. Ele clamava, ele pregava a vinda do Messias. E muitos se converteram, muitos se arrependeram. E nós vamos ver que João Batista vai dizer, aqui neste trecho que nós acabamos de ler, que aquele que está por vir é mais poderoso do que eu. João Batista, ele tinha a consciência do poder que Deus tinha colocado na sua mão. Ele sabia do poder que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Então ele vai dizer, só que quem está por vir é mais poderoso do que eu. Olha a humildade de João Batista. Naquele momento, João Batista era único. Ele era o único que clamava, que pregava sobre Jesus. Sabia do poder que Deus tinha sobre que Deus tinha colocado sobre as suas mãos. Ainda assim, ele era humilde. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que abaixo dos céus não houve profeta maior do que João Batista. Porque João Batista enfrentou adversidades para pregar. Para ser o precursor de Jesus, João Batista teve que enfrentar as dificuldades. João Batista teve que enfrentar o deserto. João Batista não tinha uma alimentação qualquer. Ele se negava a comer qualquer coisa. João Batista enfrentava as autoridades. João Batista não se dobrava às autoridades para pregar, para entregar aquilo que Deus o falava, aquilo que Deus o revelava. Será que hoje nós temos
essa autoridade como João Batista? Será que nós temos essa humildade? Será que nós conseguimos abrir mão de certas coisas para podermos nos aproximarmos ainda mais da presença de Deus? Porque para que a gente venha se achegar na presença de Deus, nós temos que abrir mão de muitas coisas. A primeira delas é abrir mão dos manjares do mundo, os prazeres do mundo, ao qual muitos não conseguem abrir mão. Estão nas igrejas, estão congregando, estão louvando, mas eles não abrem mão dos manjares do mundo, da fornicação, da prostituição e de muitas outras coisas. Será que hoje você tem a capacidade de enfrentar as diversidades que o mundo impõe para pregar o Evangelho? Para levar uma palavra de amor ao teu próximo? Porque muitos colocam barreiras quando se trata da igreja, quando se trata de ajudar o irmão. Se a mesa dele estiver farta, ótimo. Naquele momento ele não lembra que lá fora existem pessoas necessitadas. Será que nós estamos no mesmo caminho que João Batista? Nós vamos ver Jesus lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 8, dizer: quando o Filho do Homem voltar, será que ainda achará fé na terra? Olha o que Jesus disse. Será que ainda ele vai achar fé na terra? Porque os homens estão esfriando. Muitos estão apenas olhando para si próprios. João Batista pregou incessantemente em lugares de deserto, à beira do Jordão, se alimentando ali de mel e gafanhotos. A vida de João Batista não tinha regalias, mas João Batista nunca cessou de pregar sobre Jesus, nunca recusou o seu chamado. Você aí hoje, que chegou aqui, como está o seu chamado? Jesus, tenho certeza que já te chamou para muitas coisas, mas você tem atendido o seu chamado, como João Batista? Será? Será que a tua fé, quando Jesus voltar, ainda vai estar em prática? Será que realmente a tua fé continua firme e forte? Porque nós vamos ver também lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 12, falando que por causa da iniquidade, olha aqui nos meus olhos agora, neste momento, por causa da iniquidade, por causa do pecado, o amor de muitos esfriará. Olha aí. Olha o que Jesus diz para você que hoje, por causa do pecado, por causa de não abrir mão dos manjares do mundo, o amor de muitos esfriará. Por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa que o mundo não consegue, as pessoas que estão no mundo não conseguem abrir mão dos manjares. E o mundo oferece com as duas mãos. Você pode escolher hoje
tão grande são os manjares e os prazeres da terra. Mas que Jesus Cristo hoje possa falar contigo, que Jesus Cristo hoje possa entrar aí hoje na tua casa, no teu lar, nesse tempo de festas, nesse tempo de confraternização, que o Senhor possa falar contigo, que o seu coração possa se voltar para Cristo. Porque quando comemoramos o nascimento de Jesus, não podemos colocar os manjares do mundo no meio. E infelizmente, muitos fazem isso. Comemoram o nascimento de Cristo, mas com pecado, com os manjares da terra, com os manjares do mundo. E isso Deus não aprova. Que Deus hoje possa falar contigo, que esta palavra hoje possa adentrar mais forte ao teu coração. Hoje quero pedir um favor para os irmãos. Compartilhe pelo menos com 2 pessoas. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a presença do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre os teus passos. Aonde você estiver, que resplandeça a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Inscreva-se no canal, deixe o teu joinha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.